Galera, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do módulo 2. E agora a gente vai começar a olhar para empresas, né? A gente definiu ali quais setores a gente quer olhar. Então a gente vai começar a olhar para as empresas dentro daquele setor. Antes da gente começar a falar sobre como pesquisar realmente, como realmente achar informações confiáveis e criar uma imagem mais realista do que é a empresa, né? Para entender se aquilo faz sentido para a gente ou não. Eu quero fazer um apelo, quase, que é para vocês entenderem a importância de ter um foco, né? De realmente ter poucas empresas que você vai aplicar e que você vai realmente se preparar para aquele processo seletivo. Porque eu entendo que quando a gente está procurando um estágio, quando a gente está procurando um trainee, quando a gente está procurando um emprego, a gente tem vontade de aumentar as nossas possibilidades, aumentando as nossas tentativas, né? Aumentando quantas não quantas possibilidades, mas quantas tentativas ali eu posso fazer. Então a gente pensa, eu tenho uma chance pequena, então é melhor tentar mais coisas com uma chance pequena, que talvez dê certo. Mas existe essa chance pequena, ela pode ser grande. Quando eu tentei o processo da Kraft Heinz, minha chance de aprovação era grande pra caramba. Eu tinha até uma pressão interna muito grande em mim, porque eu pensava, se eu não passar, é porque algo deu muito ruim. Porque no papel eu tinha tudo para passar, sabe? Eu tinha muito conhecimento sobre a indústria, eu tinha um currículo muito forte, eu tinha uma motivação muito forte, eu tinha um discurso que dava totalmente, se encaixava totalmente bem, eu tinha muita certeza do meu match com a cultura da empresa. Então, a minha chance, na verdade, não era pequena. Apesar de ser, aqui na Holanda, eu acho que foi o segundo processo mais concorrido de graduate, né, de recém-formado. Na Inglaterra, que era um processo inteiro, né, a Europa toda era um processo só. Mas na Inglaterra foi o maior número de aplicações foi para Kraft Heinz, para o treino da Kraft Heinz. Então foi super concorrido na Europa. Então, a chance, teoricamente, era realmente pequena. Mas eu sabia tanto sobre a empresa e sobre tudo que estava ali acontecendo que a minha chance era muito alta porque eu estava muito preparada. Então, essa chance, essa probabilidade de falar, não, tem 30 mil candidatos e eu sou só uma, então a minha chance é 1 em 30 mil? Não! A sua chance, ela tem muito mais a ver com quanto você tá pronto para aquilo e quanto você tá preparado para aquilo do que os outros. Tipo, os outros, lógico, no final vai importar se tem pessoas que são muito mais preparadas que você ou não. Mas boa parte desses 30 mil candidatos não são concorrência real se você estiver bem preparado, entendeu? Então, quando a gente aumenta a preparação, e eu juro, só de vocês pesquisarem bastante sobre a indústria e sobre a empresa, né, sobre a indústria que eu digo no total, eu preciso falar setor, às vezes eu falo indústria para o setor, às vezes eu falo indústria para a empresa. Então, espero que fique claro pelo contexto. Mas vamos lá. Tem que pesquisar sobre o setor e pesquisar sobre a empresa. Só de fazer isso a fundo, você já passa milhares e milhares e milhares de pessoas para trás. Porque muita gente vai despreparado. Então, eu acho muito mais eficiente, uma coisa muito mais inteligente de se fazer, que é aumentar a sua chance para aquelas poucas e boas que você escolheu, do que aumentar as tentativas e se contentar com uma chance baixa. E tentar, né, com aquele mesmo comportamentinho que não te diferencia dos outros candidatos. Porque você vai com um discurso genérico, você vai sem saber direito o que você está fazendo ali, você vai sem saber o que eles estão procurando ali. É uma coisa assim, é quase deixar pra sorte, ou é quase deixar pra, se o recrutador for com a minha cara. Gente, eu não quero deixar dúvida nenhuma. O recrutador pode me achar um chata pra caramba. Mas ele vai pensar, tem tudo que eu tô procurando. O recrutamento, ele não é uma coisa, lógico, ele não é uma coisa completamente exata, mas ele não é uma coisa totalmente deixada ali pra você falar, gostei de fulano. Não é assim. Você geralmente tem critérios e tem pontos específicos para avaliar o candidato. Teve brilho nos olhos? Aí você vai avaliar o quanto o candidato mostrou aquilo, você vai dar uma nota pro candidato naquilo. Então, existem critérios pré-estabelecidos para que o recrutador procure no candidato. Então, se ele falar, na verdade não gostei muito do jeito da menina, mas, pô, ela mostrou tudo que eu precisava olhar. Ele não vai te reprovar por causa daquilo, entendeu? Então, é lógico que a gente tem que tentar ser agradável, mas o que eu tô tentando dizer é, quando você tá preparado, você diminui a chance de eu vou dar sorte, ou cair num grupo da dinâmica que era ruim. Não importa, você tá preparado,
está preparado, entendeu? Você está preparado para qualquer situação. Então, por isso que eu acho interessante focar em melhorar suas chances do que em aumentar as suas tentativas. Dito isso, como que eu posso focar, como que eu posso encontrar, né, as empresas que eu quero aplicar? Ah, não. Antes. Tem mais um ponto para fazer. Isso não quer dizer, quando eu falo para focar em algumas poucas empresas, que você vai escolher, tipo... Ela fala, não, a Rita falou para escolher só 5, vou escolher só 5. E você escolhe 5 multinacionais, super famosas, super conhecidas, super concorridas, todo mundo quer trabalhar nelas. Aí você tá se arriscando demais. Isso não é o que eu quero dizer pra vocês, entendeu? Eu não tô falando pra vocês apostem todas as fichas numa empresa que seja super concorrida e super difícil de passar. Você tem que escolher algumas empresas e ter algumas que sejam a sua empresa de segurança ali, né? Que seja a coisa que você fala, não, essa aqui eu acho que dá, não é tão concorrido, não é tão grande ainda. Criaram um programa de trainee talvez há poucos anos, ou talvez nem tenha, você vai aplicar para uma vaga de analista. Beleza, é uma empresa menos conhecida, é uma empresa menos cobiçada, assim. Então você escolhe algumas opções que sejam mais fáceis. Eu acho interessante escolher 3 empresas que você queira bastante. Então, que sejam realmente essas mais dos sonhos, assim, empresas grandes, que você fala, caraca, esse é iradíssimo, tem um programa super legal, vou aplicar para elas. E ali 2 ou 3 empresas menores, menos conhecidas, mais tranquilas, que você acredite que você consegue passar com mais facilidade. Talvez até uma empresa pequena, assim, local, que você... Ou, às vezes, você está fazendo estágio numa empresa pequena, você sabe que você tem mais chance de efetivação. Então, se você já tem alguma coisa ali na sua rede de segurança, você pode arriscar um pouco mais no processo. Mas sempre tenham ali algumas opções safety net, né? Então, rede de segurança ali. É rede de segurança que fala? Acho que é, né? Quando você vai, no, sei lá, fazer trapézio e tem aquela rede embaixo. Então é isso aí que a gente quer. A gente quer ter algumas que, se as grandes derem errado, a gente continua tendo um emprego, a gente continua tendo um estágio. Beleza? Então, quando eu falo pra focar em poucas, eu não tô dizendo escolhe lá só, sei lá, Ambev, Kraft Heinz, Unilever, Nestlé, Johnson Johnson. Tipo, difícil, sabe? Assim, pode ser, porque todas elas são muito concorridas. Então, você falar, eu quero ir para a área de alimentos, procura umas empresas de alimentos menores, mais locais, ou, por exemplo, que faça, que forneça alimentos para essas empresas grandes. Por exemplo, tem uma que chama Carrie, eu acho que ela tem no Brasil, que aqui era uma das empresas que faziam coisas para Kraft Heinz. Eles não tinham a marca deles, mas eles faziam vários produtos alimentícios que a Heinz ia lá e colocava o rótulo. Ou o mercado, quando tem a marca do mercado, geralmente tem uma empresa, uma indústria que faz esses produtos pro mercado. E aí coloca... Ups, bati no microfone, não sei quanto barulho fez. Perdão. E aí coloca ali o rótulo do mercado, né? Então essa é a marca do local, mas tem alguém fazendo isso, não é o mercado. O mercado não tem fábrica das coisas que eles vendem com a marca deles. É que eles compram de uma fábrica que produza, às vezes usam excesso de produção para fazer essas coisas pro mercado, né? Então, essas empresas, elas vão te dar um conhecimento bem legal sobre como o setor de indústria de alimentos funciona, como que funciona a produção, como que funciona todos os critérios de regulatório, todas as coisas ali vão acontecer. Mas elas não são tão famosas, elas não são tão conhecidas. Então, mesmo a Cargill tem uma parte grande de ingredientes, mas ela tem a parte de bem de consumo também. Então, sabe, é que a Cargill agora ficou um pouquinho mais famosa. Quando eu entrei na faculdade, quase ninguém conhecia direito a Cargill. Não sei se vocês conhecem ou não, mas ela é um pouco menos, né, mega famosa, assim. Então, procura algumas, mas principalmente procura algumas locais, algumas empresinhas menores que você possa aumentar suas chances nelas, mas que esteja dentro do setor. Por quê? Por que é importante isso? Você usa a sinergia toda da preparação do processo seletivo. Então, toda a sua história que você montou sobre por que você quer trabalhar com a indústria de alimentos, você vai usar para ela também. E você vai estudar um pouco mais sobre ela, entender os desafios dela e adaptar a segunda parte do seu discurso. Mas boa parte da pesquisa você já fez para aquelas que você mais quer, entendeu? Então, você aproveita muita coisa. Segundo, quando você, digamos que você não conseguiu passar nas grandes, que era o que você queria, passou nessa mais de segurança. O conhecimento que você tem ali é totalmente traduzível para a empresa grande. Então, se daqui 2 anos você quiser aplicar para uma posição de, sei lá,
analista pleno, analista sênior, coordenador, que seja, numa empresa maior, você tem aquela bagagem que faz muito sentido. Você não precisa adaptar e generalizar seu conhecimento. É meio que a mesma coisa ali, entendeu? Então, isso vai servir para vocês continuarem direcionando para onde vocês querem ir. Muito melhor do que pegar uma outra empresa grande em um setor nada a ver. Então, sei lá, tô querendo bem de consumo, mas aí passei no trainee da... sei lá, pensar algum exemplo. Sei lá, da BASF que seja. Passei num trainee super legal de uma empresa gigante. Mas aí tô fazendo lá alguma coisa ali dentro. E aí, quando eu tento ir pra indústria de alimentos, eles falam, sei lá, planejamento. Quando você faz planejamento de uma indústria que vende para business, né, B2B, então vende para outras empresas, o planejamento da produção é tudo muito diferente do que se você for produzir. Você vai para BRF, que faz presunto, que tem uma vida útil super curta. O planejamento é completamente diferente. Então, por mais que você esteja numa empresa grande, na mesma área que você quer trocar, existem desafios para essa transição. Então, ficar no mesmo setor ajuda muito até, inclusive, no futuro, para vocês direcionarem para a empresa que vocês querem. Então, de novo, escolham empresas de diferentes dificuldades. Escolham algumas que sejam realmente, né, aquela coisa que brilha os olhos pra caramba. Escolha outras que você tenha o brilho nos olhos pelo setor. E aí você consegue fingir um pouco, né? Porque na verdade não é a sua primeira opção, mas tem que fingir que é algo que você queira muito. Mas você tem ainda aquela energia ali pelo setor, entendeu? Pelo estilo que é trabalhar naquilo. Então, agora sim, vamos falar sobre pesquisar sobre as empresas. De novo, gente, muito Google, muito tempo de dedicação, mas inicialmente a gente vai procurar coisas claras que ajudem a gente a eliminar empresas, porque a gente vai começar com todas as empresas que tem ali dentro daquele setor e vai dar uma lida sobre elas, sobre se a gente se atrai por elas ou não. Primeira coisa para ver, site corporativo. Gente, tem que ler o site corporativo inteiro. Se tá no site corporativo, você tem que ter lido, entendeu? Então, tudo que eles disponibilizarem lá, você lê. Ai, Rita, mas site corporativo, eles colocam o que eles quiserem, como que eu sei se aquilo é verdade ou não, blá, blá, blá. Então, a primeira coisa, site corporativo, é o currículo da empresa, né? É aquela coisa mais... É igual ao nosso currículo. A gente é, literalmente, a descrição do nosso currículo? Não, a gente não é. Ninguém é. Aquilo ali é o que a gente está tentando vender, que são as nossas melhores coisas, nossas melhores evidências, né? Mesmo jeito, é o site corporativo da empresa. Mas é importante ler, do mesmo jeito que é importante para o recrutador ler o seu currículo. Por mais que aquilo não te defina completamente, aquilo é um ponto inicial. Então, li o site corporativo, algumas já vão ali, não vão te atrair muito. E aquela é a versão mais bonita e cor-de-rosa e incrível da empresa. Então, se no site corporativo aquilo já não foi tão interessante para você, gente, nem gaste muito mais tempo, entendeu? Porque muito provavelmente o site corporativo vai ser mais empolgante. Mas digamos que beleza, fala, não, eu não quero eliminar ainda, quero olhar um pouquinho mais. LinkedIn da empresa. LinkedIn da empresa é a rede social da empresa. Então, eles vão colocar lá notícias sobre eles que eles acharam legal. Não? Então, entrevista do nosso CEO para tal, sei lá, jornal. Nossos planos para liderança do futuro, blá blá blá. Eles vão começar a postar várias coisas que vão acontecendo e que eles se orgulham, né? Eles têm vontade de divulgar aquilo. Não é algo que seja tão internalizado quanto o site corporativo, mas são coisas que estão acontecendo constantemente. Então é quase como notícias sobre a empresa do ponto de vista da empresa, coisas que eles gostaram. Então começa a ver o que eles estão publicando, o que eles estão dando mais ênfase. Então, tem um monte de postagens sobre diversidade, pode ser que eles começaram recentemente, estão realmente tentando colocar aquilo ali em prática mesmo, né? Então você fala, que legal. Então, não é só que eles têm lá no site corporativo deles. Eles estão postando aqui várias coisas que estão fazendo, eventos, parcerias. Então você começa a ver o que está realmente acontecendo. De novo, bem cor-de-rosa. Você viu a rede social e já não foi um negócio que te atraiu muito? Não vai ficar melhor. Então, até aí é o ponto mais empolgante. Fala, beleza, agora eu quero um choque de realidade, né? Eu vi toda a parte bonitinha. Você vai pro Google Notícias. Então, você começa a procurar notícias sobre a empresa. Vai aparecer coisas boas? Vai. Mas vai aparecer coisa ruim também. Vai aparecer
né, tanto as coisas que estariam no LinkedIn deles, então entrevistas do CEO falando sobre como eles estão se adaptando. Mas pode ser, por exemplo, empresa de alimentos, se tiver em algum momento, nem que seja tipo 10 anos atrás, alguma vez que deu contaminação em alguma comida, vai aparecer ali a notícia, entendeu? Então você começa a ver um pouco mais se teve algum escândalo grande, se teve demissão de alguém que falou alguma coisa errada, se tem. Enfim, você começa a pegar uma ideia um pouco mais real nas notícias. E aí você vai para a realidade braba mesmo, que são os sites de avaliação. Então, Glassdoor, Indeed, enfim, esses sites que as pessoas que já trabalharam na empresa podem ir lá e avaliar a empresa. Quando você lê isso, você vai ver muita gente que saiu. É meu curso, não acho que eu posso falar. Saiu puto da vida com a empresa, aí vai lá e, tipo, detona a empresa, assim. Só que sempre vejam isso com um olhar crítico. Não entre no Glassdoor para procurar quais são as empresas com a nota mais alta. Não necessariamente a nota alta ou baixa quer dizer que ela é apropriada ou não para você. Porque, por exemplo, quando eu tava procurando, né, pensando onde eu queria estagiar, tava aqui na Holanda já, queria muito a Ambev. Ambev é muito grande na Bélgica, então eu falei, deixa eu ver qual outra da 3G tem por aqui, achei a Kraft Heinz, blá blá blá, comecei a ler sobre a Kraft Heinz. Tanto que na época, assim, quando eu tava. Na época não. Quando eu tava no Brasil, quando eu tava na Unilever, foi quando se tornou Kraft Heinz, né? Não era nem junto ainda. Então eu comecei a ler um pouco mais, foi 2016. Falei, deixa eu ler um pouquinho sobre. Vou ver no Glassdoor. A nota era 2,4 de 5. De 5 estrelas tinha 2,4. Muito ruim. E um monte de gente reclamando que era horas muito longas de trabalho e que era muito agressivo e era muito competitivo. Que assim, eu tava procurando uma empresa 3G. Tipo, aquilo ali não era novidade pra mim ler que era horas longas de trabalho, competitivo, agressivo. Tipo, eu tava procurando isso, sabendo, né? Completamente consciente de que seria assim. Então, às vezes o que você vai ler lá que é muito negativo, pra você aquilo não é tão negativo. Pra você aquilo é parte do pacote, assim, né? Então, se aquilo não é tão importante pra você, a parte negativa, você pode criticamente pegar aquela review, entender como vai ser lá dentro, mas ainda assim optar por querer aquilo. Do mesmo jeito que alguma coisa pode ter uma nota muito alta, mas você lê assim, não, aqui, por exemplo, se você é uma pessoa mais competitiva, né? Aqui é super legal, a gente. As horas são tranquilas, todo mundo colabora, e aquilo já te dá uma sensação de meio parado, sabe? Ou você vê uma avaliação de um estagiário falando, eu fiquei 6 meses lá, mas quase não fiz muita coisa, não me deram muito trabalho, queria ter aprendido mais. Aí você pensa, putz, a empresa dá uma nota legal, muita gente gosta de trabalhar lá, mas eu quero trabalhar num lugar assim. Então, não olhem tanto para a nota, olhem mais para os comentários que as pessoas colocam, para entender um pouco mais do que é lá dentro. Então, olhe sempre com um olhar crítico para entender o que faz sentido para você ou não. Para mim, essas avaliações são um jeito mais assim certeiro de encontrar algo que faça sentido para você. Sempre que vocês estiverem nesse nível já da busca, gente, mantenham em mente o que vocês escreveram lá do módulo 1, como que você descreveu o lugar que você quer trabalhar. Sempre comparem com isso. E aí comecem a filtrar as empresas. No final, idealmente, você vai ter aí 6 a 8, vamos lá, 6 a 8 empresas. Vou deixar vocês fazerem mais, hein, gente? Vou deixar no máximo 10, selecionando no máximo 10 empresas que você esteja interessado em aplicar. Porque pode ser que vai chegar no final do ano e nem todas dessas 10 abram processo, por qualquer razão. Às vezes congelam vagas, às vezes não teve processo naquele ano. Enfim, então podem pegar ali 10, mas não levem para frente, além de, assim, a partir dos testes, passando os testes, né? Então, depois que vocês passarem os testes, digamos que você passe em todas as 10, não mantenham as 10. Aí escolham, levem 6 para frente, tá? Não levem muitas empresas, isso não vai ajudar vocês. De verdade, eu falo assim, do fundo do meu coração, eu acredito demais nisso. E antes eu tinha um pouco de dúvida, eu sempre acreditei muito fortemente nisso, mas eu vejo muito no Instagram, assim, ano passado eu conversei com muita gente que depois veio me falar, caraca, tipo, eu podia ter focado nas que eu queria, porque foi as únicas que eu fui até o final, porque eu realmente queria aquilo. Então, muda, tá? Foquem em aumentar as chances de vocês para aquelas poucas e boas empresas do que sair tentando só para se sentir um pouco mais em controle. Não vale a pena, né? Escolha diferentes níveis de dificuldade.
Mas nesse momento ali de eliminar empresas, podem pegar até 10, porque, né, como eu falei, talvez nem todas elas abram vaga no final do ano. Mas nessa hora, para você realmente começar a estudar a fundo a empresa, quando você chegar nessa fase, falar, escolhi essas 10, aí você vai ler mais ainda sobre a empresa. Aí você vai começar a acompanhar, de agora até o processo seletivo, vai acompanhar o LinkedIn dessas empresas, você vai saber o que está acontecendo. Se você puder, se você conseguir se conectar com algumas pessoas dessas empresas para conversar e entender um pouco mais como é. Tentem se conectar com as pessoas no LinkedIn, sabe? Tem gente que tá super aberta a falar sobre isso. Procurem no YouTube, às vezes eles têm entrevistas, às vezes a galera do RH já fez alguma live com alguém. Você vai começar a procurar muito mais conteúdo sobre elas, entendeu? E aí a gente vai olhar também para, quando estiver chegando mais perto do processo seletivo, começar a olhar dados de como a empresa está performando. Então, por exemplo, pesquisei que o setor está crescendo 4% ao ano. E aí eu vi que essa empresa está crescendo 1% ao ano. Putz, então talvez o principal desafio para essa empresa agora seja acelerar o crescimento. Porque ela está crescendo muito menos do que o setor. Quer dizer, então ela está, comparativamente com o setor, ela está diminuindo. Porque ela não está crescendo tão rápido. Ou então talvez na hora de falar na entrevista, o que você acha que a gente deveria melhorar? Você já tem ali alguma coisa sobre a empresa, sabe? Ou o que você sabe sobre a empresa? Você fala, eu percebi que um dos desafios é que a gente precisa acelerar o crescimento. Se você fizer esse tipo de análise, gente, quando você vai ter tempo de fazer isso para 30 empresas? Não vai, entendeu? Então, pesquisem sobre essas poucas, mas vão realmente estudando e criando um senso de o que é trabalhar nessa empresa, quais são os principais desafios dessa empresa, quais são as soluções que eu posso trazer para essa empresa. Então, digitalização é um tema também super quente, que geralmente pode aparecer tanto no processo seletivo quanto numa entrevista. E se não aparecer, eles só te perguntarem uma coisa mais genérica, se você conseguir colocar dentro de alguma resposta, pode ser super interessante, porque costumam ter soluções para muitos problemas que a empresa tenha, e diferentes empresas estão em diferentes momentos de adaptação a isso. Então você vai ter empresas que estão já realmente digitalizando pra caramba, tem empresas que estão um pouco mais devagar. Então, entender isso daí também. Leia um relatório sobre os setores, leia sobre quem são os competidores. Enfim, você vai começar a passar muito tempo, uma vez por semana, senta e dá uma lida sobre a empresa, entendeu? Se você tiver 30, você vai conseguir fazer isso? Não. Então, escolham poucas e boas. Se quiser ler sobre números, né, como que a empresa está performando, coloca no Google Investor Relations, porque se a empresa for pública, né, ou seja, você pode comprar ações dela, ela precisa publicar todo o trimestre como que a empresa está, como são os números, como estão as finanças, como está crescendo ou não. Então isso geralmente aparece, tem um relatório grande, mas tem sempre destaques assim desse relatório, que é rapidinho de ler. Então dê uma olhada. Como que tá? Tá crescendo bem? Tá crescendo acima do mercado? Tá crescendo igual ao mercado? Abaixo? Tá diminuindo? Né? Que eu posso saber um pouco mais? Como que eu posso comparar isso com a indústria? Então, gente, pesquisem bastante, criem aí todo um repertório sobre essas empresas que vocês vão ver que vai fazer muita diferença.